E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao Telos Podcast. E hoje eu vou falar sobre pequenos começos, tá? Desde que sejam pequenos e desde que sejam começos. E se você já viu o título desse episódio, que se chama Comece um Negócio Hoje, mas Comece, sabe que eu vou falar sobre começos aqui, né? Pequenos começos, que na verdade o que importa é a gente começar, tá? O mais importante de tudo é ter um começo. E com certeza ele precisa ser pequeno, tá? Não adianta a gente querer tentar começar grande, porque é muito mais difícil e a chance de dar errado é ainda bem maior. E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui hoje é para começar hoje mesmo. É abandonar a arte de procrastinar. Que é uma arte isso, tá? Procrastinação é uma arte que a gente gosta de cultivar bastante. Eu não sou diferente de você também, muito tempo eu sempre procrastinei muita coisa. Mas quando eu resolvi começar alguma coisa e permanecer, né, e focar naquilo, os resultados foram muito bacanas. E eu tô colhendo alguns resultados disso hoje, mas no futuro eu vou trazer mais coisas aqui. Eu já trouxe algumas, né, no passado, quando eu contei as histórias de coisas que eu comecei no passado e coisas que eu tô tocando até hoje. Mas é isso. Começo hoje, parar de procrastinar, que tem muita chance de o seu negócio dar certo. E se você conhece o podcast aqui, sabe que eu falo de micro startups, que são os negócios criados por uma pessoa apenas, ou até pouquíssimas pessoas, mas é um negócio bem enxuto, tá? E já pela característica do negócio, ele é pequeno, então ele precisa começar pequeno. Então comece pequeno e depois vai crescendo. Vai ter espaço para crescer, tem muito espaço para crescer, mas o importante é começar pequeno, tá? Um passo de cada vez e seguir. E não parar nunca. O segundo ponto é foque no essencial, tá? Uma coisa de cada vez. Já que para começar pequeno, então, de preferência, uma coisa só também, tá? Eu já fiz muito isso, eu já comecei várias coisas e, com certeza, quando eu comecei muitas coisas, ao mesmo tempo eu não terminei nenhuma delas. Quando eu resolvi focar em uma coisa, foi quando deu resultado, tá? Novamente, eu já contei aqui algumas coisas. Vou trazer outras também que já fiz no passado, tá? Mas quando eu foquei e foquei em uma única coisa, foi que começou a dar resultado, começou a crescer, começou a abrir novas possibilidades e novas oportunidades. E o terceiro ponto aqui que eu queria trazer para você é: você só precisa de uma habilidade para começar, tá? Agora a gente vai passar para um ponto mais prático, que você só precisa de uma habilidade e de um conhecimento correto, e já é um mais do que necessário para você começar um negócio, tá? Independente de qual área você esteja, independente de qual seja o seu ramo, você tenha um certo conhecimento, né? Se você não começou hoje, se você não tem 14, 15 anos, está começando hoje a jornada de aprender novas coisas, começando um estágio, alguma coisa do tipo, você já tem algum tempo de caminhada na sua área, então você tem uma habilidade e é mais do que suficiente para começar um negócio, tá? Comece um negócio hoje mesmo com as suas habilidades e com o conhecimento correto. Não é difícil, só precisa de prática, só precisa de foco e resiliência. Aliás, difícil o que eu quero dizer é simples, tá? Não é complicado. É difícil, com certeza é. Tá bom, mas conta aí, como é que eu faço para começar um negócio novo? Então vamos lá. É possível você criar um negócio online com poucas horas, tá? Só precisa do conhecimento correto, obviamente. Lembrando, a habilidade você já tem no seu ramo. Agora só precisa do conhecimento, que é o que eu quero tentar passar para você aqui hoje, tá? O conhecimento de como criar esse negócio e como fazer ele funcionar, como rodar ele. Vou dar um exemplo. Eu tenho um colega aqui de muitos anos, tá? Que ele trabalha já há muito tempo numa fábrica de vidros. Então ele trabalha lá. Não sei se você já viu como funciona uma fábrica de vidros, mas basicamente
eles aquecem muito o material, né, para fazer aquele material que vai fazer colocar numa forma e vai transformar aquilo num copo, num jarro, qualquer coisa desse tipo. E ele trabalha nisso já há muitos anos. E ele tem uma habilidade. Se eu dissesse pra ele assim, cara, você pode começar um negócio online hoje, no seu ramo mesmo. É um exemplo, tá? Bem aleatório, assim. O caso é real, ele existe, esse amigo existe de verdade. Mas o exemplo que eu tô dando aqui é só um exercício. Então vamos lá. Ele já trabalha há muitos anos e tem habilidade. E agora, com o conhecimento, o que ele poderia fazer? Ele poderia, a partir dos recursos que ele já tem ali, tá? Vamos supor que eles produzem lá determinada quantidade de copos e jarros, etc., por dia, com o material bruto que eles têm ali, e sobrou um pouco de material que aí, um exemplo, o chefe dele fala, isso que sobrou você joga fora ou faz alguma coisa, então descarta isso aí. Um exemplo, tá? Aí beleza. Então de repente ele vai lá e tem uma ideia, fala assim, eu vou começar um negócio de criar copos estilizados, copos diferentes, e vou vender na internet. Então ele vai lá e começa. Como que ele faria isso? Ele já tem habilidade, agora ele já tem um recurso, tá? E agora ele só precisa com um pouco mais de recursos, um celular, né, com câmera, tirar umas fotos, um computador apenas com acesso à internet, ele vai lá e cria um site. Ah, mas não sei programar, não sei criar site. Não precisa. Você pode criar um site sem saber nada de programação. Hoje existem muitas ferramentas. Tem o WordPress, tem o Webflow, tem o Fiverr, tem várias ferramentas. Eu vou deixar até alguns links aqui para vocês, tá? Para quem tiver curiosidade e interesse. E a partir disso ele vai lá e cria esse negócio e começa a criar copos estilizados em formatos diferentes, sei lá, uma coisa que ele possa imaginar. Tira as fotos e coloca no site dele e começa a vender. Integra ali com um meio de pagamento que também é bem simples, tá? O fluxo de integração com meios de pagamento é simples, não tem nada de... Só precisa criar uma conta lá na empresa que faz o meio de pagamento, sei lá, PagSeguro, esse tipo de coisa, Mercado Pago. E integra isso direto no WordPress dele. Basta preencher um formulário, né, para isso. Não precisa saber nada de programação. Feito isso, ele vai lá e disponibiliza o site. Vai ter que comprar um domínio, é um investimento, mas é pequeno também, não é nada milionário, é um investimento pequeno. Comprou um domínio, hospedou o site dele e coloca as fotos lá e começa a vender. Ou nem isso, ele pode simplesmente distribuir ali na rede social, tá? Colocou as fotos lá, criou um Instagram para isso, distribui na rede social. Tem uma conta, sei lá, no C6 da vida, alguma coisa assim, uma conta empresarial. Gera links de pagamento ali e bota ali na rede social e começa a vender. E gerou um negócio. Mas se ele optar por ter um site, colocou no site, hospedou, colocou as fotos, alimentou ali tudo no WordPress, tá? Sem saber nada de programação. E aí sim, ele vai lá para a rede social e começa a divulgar o trabalho dele com fotos orgânico, não precisa nem ser um tráfego pago ainda. Obviamente, se ele tiver esse conhecimento, ele vai potencializar aquilo muito mais. Mas só com o tráfego orgânico que ele vai conseguir gerar, já vai ser o suficiente para ele começar ali em algumas vendas, tá? E aí ele já tem um negócio online, rodando, funcionando. Quem sabe até substituindo o salário dele principal depois de um tempo, tá? Não é do dia para a noite, com certeza. Mas depois de um tempo, quem sabe ele consiga até substituir o salário dele principal por aquela renda. Então, resumindo, é isso. Você tem uma habilidade, você agora já tem um conhecimento, viu que é simples começar, tá? Não é nada complexo, também não é fácil, tá? Não quer dizer que seja fácil, mas é possível, plenamente possível, começar um negócio hoje mesmo, com as suas habilidades.
o que ele precisa. Então, resumindo aqui, a habilidade ele já tem, agora tem esse conhecimento, então agora ele só precisa botar em prática, tá? Só exercitar isso. E por hoje é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado aí por acompanharem o podcast e até a próxima.